Dizes a ti mesmo que os outros estão em situações piores. Procuras encorajamento. Pedes a Deus que te dê força. No entanto, a exaustão permanece. Não porque estejas a resistir a Deus, não porque te falte fé, mas porque algo mais profundo está a acontecer. É aqui que muitas pessoas compreendem mal a obra de Deus. Somos ensinados a associar o crescimento a um impulso, o avanço a um entusiasmo, a transformação a resultados visíveis. Mas as Escrituras mostram-nos um padrão diferente. Deus muitas vezes começa sua obra mais profunda quando a força humana se esgota. Ele nem sempre a anuncia. Ele não a apressa. E raramente começa onde as pessoas estão a ver. O trabalho profundo acontece debaixo da superfície. Acontece quando os velhos suportes são removidos, quando as motivações familiares deixam de funcionar, quando as formas superficiais de lidar com a vida já não te sustentam, e esse tipo de trabalho sente-se como exaustão, porque Deus não está a adicionar algo ao topo da tua vida. Ele está a ir por baixo dela. Ele está a afrouxar o que foi construído demasiado depressa. Ele está a desmantelar o que dependia demasiado do teu esforço. Ele está a expor padrões que outrora te ajudaram a sobreviver, mas que já não te podem levar para a frente. É por isso que esta estação parece tão desorientadora. Não estás a ser esvaziado porque nada está a acontecer. Estás a ser esvaziado porque algo mais profundo está a ser preparado. Mas, se não compreenderes isso, vais interpretar esta estação como uma perda. Vais presumir que o silêncio significa ausência. Vais acreditar que o cansaço significa fracasso. E podes apressar-te a escapar do exato lugar onde Deus está a trabalhar com mais cuidado. Esta mensagem não está aqui para te apressar a sair da exaustão. Está aqui para te ajudar a compreender. Não vamos fingir que esta estação é fácil. Não vamos minimizar o quão pesada ela se sente. E não vamos oferecer um encorajamento superficial que ignore a tua experiência de vida. Em vez disso, vamos abrandar e olhar para além da superfície. Vamos ver por que é que a exaustão muitas vezes acompanha uma profunda formação espiritual. Por que é que Deus faz a sua obra mais duradoura quando a tua própria força já não te consegue guiar? E como esta estação, por mais dolorosa que pareça, pode ser um dos capítulos mais significativos da tua vida. Porque o que parece ser a nada acontecer pode na verdade ser Deus a fazer a sua obra mais profunda até agora. E antes de irmos mais longe, precisamos de nos ancorar numa verdade fundamental sobre quem é Deus em estações como esta. Fica comigo, porque até o fim saberás como distinguir a diferença entre um esgotamento e Deus a reconstruir-te por dentro. Comecemos por aí. Há uma verdade sobre Deus que se torna especialmente importante em épocas de exaustão. Uma verdade que estabiliza o coração quando nada parece produtivo, claro ou forte. Deus não é um Deus de mudanças superficiais. Ele é um Deus de formação profunda. Ele não mede a sua obra pela energia que tu sentes. Ele mede-a pelo quão alinhada a tua vida interior se está a tornar com a sua verdade. Aqui está a âncora de que a tua alma precisa nesta estação. Deus não está ausente quando te sentes fraco. Muitas vezes é aí que Ele está mais presente. Quando a tua força se desvanece, Deus não recua, Ele aproxima-se. Isto não é porque Ele gosta do teu desconforto. É porque Ele se importa demasiado para construir o teu futuro sobre fundações frágeis. Ao longo das Escrituras, Deus consistentemente começa as suas maiores transformações no ponto de esgotamento humano. Não porque as pessoas falharam, mas porque a autossuficiência tinha chegado ao seu limite. Pensa em Abraão. Deus prometeu-lhe um futuro muito antes de Abraão ter a capacidade de o produzir. Os anos passaram. A força declinou. A esperança foi testada. Deus esperou até que a promessa já não pudesse ser cumprida apenas pelo esforço humano. Então ele agiu. Não tarde. Não de forma descuidada. Mas precisamente porque Deus queria que Abraão soubesse que o futuro repousava na promessa, e não no desempenho.
Este padrão repete-se vezes sem conta. Moisés não encontrou o chamamento de Deus quando se sentia capaz. Ele encontrou-o após anos de obscuridade, de dúvida sobre si mesmo e de exaustão no deserto. Quando Moisés já não tinha qualquer confiança na sua capacidade de liderar, Deus revelou o seu poder. David não foi moldado num rei em momentos de vitória. Ele foi formado em cavernas escondidas, em épocas de espera, em lugares onde a força parecia irrelevante e a confiança era tudo. A obra profunda de Deus raramente começa em palcos visíveis. Começa onde o controlo é rendido. E esta verdade atinge a sua expressão máxima em Jesus. Jesus não salvou o mundo contornando a fraqueza. Ele entrou nela totalmente. Ele permitiu ser mal compreendido, rejeitado, fisicamente esgotado e emocionalmente sobrecarregado. Ele carregou o peso da obediência, mesmo quando isso lhe custou tudo. E na cruz, quando toda a força visível se tinha ido, Deus realizou a obra mais profunda de redenção. O que parecia perda era vitória. O que parecia fraqueza era poder. O que parecia silêncio era a conclusão. Jesus não evitou a exaustão. Ele permitiu que ela o levasse à obediência. Isso é importante para ti, porque o mesmo Deus que trouxe a ressurreição a partir de uma aparente derrota é o Deus que está a trabalhar na tua estação atual. A tua exaustão não significa que Deus parou de te moldar. Pode significar que ele passou de uma mudança superficial para um trabalho de fundação. Ele pode estar a desmantelar motivações que dependiam de aprovação. Ele pode estar a enfraquecer hábitos que dependiam de pressão. Ele pode estar a quietar o teu mundo interior para que possas aprender a ouvi-lo sem ruído. Este tipo de trabalho parece lento porque é cuidadoso. Parece desconfortável porque chega a lugares que as soluções rápidas nunca tocam. As Escrituras lembram-nos que Deus disciplina aqueles que ama, não para os punir, mas para os treinar. O treino nem sempre se sente forte. Muitas vezes sente-se cansativo. E, no entanto, Deus nunca abandona o que está a moldar. Ele é fiel para completar a obra que começa, não a obra visível, mas a profunda. Portanto, se te sentes despojado de energia, de clareza ou de uma confiança familiar, ouve isto com atenção. Deus não te está a desmantelar para te descartar. Ele está a desmantelar o que é superficial para poder construir o que é duradouro. Ele não está a remover a tua força para sempre. Ele está a redefini-la. E à medida que continuamos, vamos olhar honestamente para o motivo pelo qual este trabalho profundo parece tão perturbador. Por que é que a exaustão muitas vezes revela medos ocultos, feridas e padrões que não sabias que te estavam a moldar? E como compreender estas raízes se torna a porta de entrada para a cura. Vamos mais fundo juntos. Esta parte não está aqui para apontar onde estás errado. Está aqui apenas para te ajudar a compreender o que tem vindo a moldar silenciosamente esta batalha há muito tempo. Porque a exaustão raramente se resume a ter demasiadas coisas para fazer. Muitas vezes trata-se do que tens carregado dentro de ti enquanto as fazes. Em estações como esta, Deus não te está apenas a mostrar que estás cansado. Ele está a mostrar-te porque é que tens sobrevivido com uma força que nunca foi destinada a ser o teu alicerce. Vamos olhar para 3 raízes que muitas vezes se escondem por baixo da exaustão espiritual. E ao fazê-lo, ouve com suavidade, não com autojulgamento, mas com honestidade. Porque dar nome à raiz é muitas vezes o primeiro sinal de que a cura já começou. Primeira raiz, a raiz espiritual, a mentira fundamental. Há uma mentira que se esconde dentro de muitos corações sinceros. Uma mentira que nem sempre soa como algo mau. Pode soar a algo responsável. Pode soar a maturidade. Pode até soar espiritual. A mentira é esta: Deus trabalha mais quando eu sou forte. Deus agrada-se mais quando eu sou produtivo. Deus está por perto quando eu estou a ir bem. E se acreditares nisso, então a fraqueza começa a parecer um perigo.
Aqui está o sussurro interior que muitas vezes vive sob esta raiz. Eu não posso abrandar. Se eu fizer, vou perder o ritmo. Se eu não for forte, Deus não me vai usar. Se eu não for útil, serei deixado para trás. Quando esta mentira está ativa, a exaustão parece um fracasso espiritual. Começas a interpretar o cansaço como distância de Deus. Começas a presumir que o silêncio significa que ele não se está a mover. Começas a tentar recriar o sentimento de força, porque pensas que a força é a porta de entrada para o favor de Deus. E o inimigo adora isso, porque te mantém a esforçar-te em vez de permaneceres nele. Aqui está um exemplo muito concreto de como isso acontece. Acordas exausto, não preguiçoso, não indiferente, apenas esgotado. Pegas na tua Bíblia, mas a tua mente parece nublada. Oras, mas as palavras parecem vazias. E imediatamente algo dentro de ti começa a acusar-te. Deverias estar mais fervoroso. Deverias sentir-te mais grato. Não deverias estar assim. Então assumes mais pressão. Acrescentas mais esforço espiritual. Não porque o teu coração tenha fome, mas porque o teu coração tem medo. Ouves mais um sermão. Lês mais um capítulo, tentas forçar-te a voltar àquela versão de fé que antes te parecia poderosa. Mas quanto mais forças, mais exausto ficas. Isso não acontece porque Deus te está a rejeitar. Isso acontece porque estás a tentar aproximar-te dele através do desempenho, e isso não é o Evangelho. Aqui está a verdade que confronta a mentira, não com dureza, mas com autoridade. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O descanso não é uma recompensa para os fortes, o descanso é um convite para os cansados. Se a tua exaustão te está a empurrar para Jesus em vez de te afastar dele, então a obra profunda já está a acontecer, porque a mentira diz que tens de ser forte para te aproximares. Mas Jesus diz que tu te aproximas porque estás cansado. Se isto está a pôr em palavras o que tens carregado, podes deixar um gosto, não pelo algoritmo, mas como uma pequena forma de dizer que estás a receber a verdade hoje. Segunda raiz, a raiz emocional, a ferida antiga. Agora, aqui está a questão mais profunda. Por que motivo essa mentira te pareceu credível? A maioria das mentiras não entra num coração sem encontrar um lugar que já dói. Muitas vezes, a mentira ganha raiz onde existe uma ferida antiga. Uma ferida que te ensinou algo sobre amor, segurança e pertença muito antes de teres palavras para isso. Talvez tenhas aprendido que o amor estava ligado ao desempenho. Eras notado quando alcançavas resultados, elogiado quando ajudavas, valorizado quando eras fácil de lidar, responsável, forte. E quando tinhas dificuldades, quando precisavas de cuidado, quando estava sobrecarregado, sentias-te sozinho. Então o teu coração aprendeu uma regra privada. Se eu for forte, estou seguro. Se eu for útil, serei mantido. Se eu precisar de demasiado, serei um fardo. Aqui está o sussurro interior que muitas vezes vive sob esta raiz. Eu não posso desmoronar. Eu não posso precisar de demasiado. Se eu mostrar fraqueza, as pessoas vão afastar-se. Se eu for honesto, serei demasiado para toda a gente. É por isso que a exaustão é tão emocional. Não se trata apenas de fadiga. Trata-se de medo. Porque o cansaço ameaça a identidade que construíste para sobreviver. Para algumas pessoas, esta ferida vem da infância. Tiveste de crescer depressa. Tiveste de ser um maduro. Tiveste de te gerir sozinho porque mais ninguém era consistente. Para outros, vem dos relacionamentos. Foste vulnerável e foste rejeitado. Pediste apoio e foste criticado. Expressaste a dor e foste recebido com impaciência ou silêncio. Então, aprendeste a continuar a funcionar mesmo quando estavas a sofrer. Aqui está um exemplo muito concreto. Alguém pergunta como estás. Estás exausto, mas sorris e dizes que estás bem. Não porque estejas a mentir de forma dramática, mas porque dizer a verdade parece arriscado. Mais tarde, aceitas ajudar com algo para o qual não tens capacidade.
Dizes que sim, porque dizer que não faz com que te sintas culpado. Continuas a aparecer porque tens medo que, se parares, vais desiludir as pessoas e perder a ligação. Depois chegas a casa e sentes-te vazio. Não porque sejas ingrato, mas porque te estás a esticar demasiado para te protegeres da rejeição. E quando Deus começa a fazer um trabalho profundo, Ele muitas vezes toca nesta ferida, não para te expor à vergonha, mas para te libertar da necessidade de ganhar segurança através da força. Aqui está o versículo que te âncora quando esta ferida tenta definir-te. A cana trilhada não a quebrará, e o pavio que fumega não o apagará. Deus não é aquele que exige que continues a atuar. Deus é aquele que protege o que é frágil. Se estás magoado, Ele não te quebra. Se mal estás a arder, Ele não te envergonha. Ele cuida de ti. Portanto, o trabalho profundo nesta estação pode ser Deus a ensinar-te algo que a tua ferida nunca te ensinou. Estás seguro para seres fraco com Ele. Estás seguro para seres honesto com Ele. Estás seguro para precisares. Terceira raiz, a raiz comportamental, a fortaleza de pensamento. Agora passamos da mentira e da ferida para o padrão. Porque quando acreditas numa mentira durante tempo suficiente e assumes respostas a partir de uma ferida durante tempo suficiente, a tua mente constrói caminhos. O teu cérebro aprende o que esperar. O teu sistema nervoso aprende o que lhe parece seguro. E, eventualmente, o teu mundo interior funciona com guiões automáticos. É a isto que as Escrituras chamam uma fortaleza. Um padrão repetido de pensamento que se torna normal para ti, mesmo quando te está a magoar. É assim que as fortalezas se formam na exaustão. Sentes-te cansado. Surge um pensamento. Estás a ficar para trás. Tu descansas. Surge um pensamento. Estás a ser preguiçoso. Tu dizes que não. Surge um pensamento. Estás a desiludir as pessoas. Esses pensamentos repetem-se tantas vezes que deixam de parecer pensamentos. Começam a parecer verdades. Aqui está o sussurro interior que muitas vezes vive sob esta raiz. Apenas aguenta. Apenas passa para a próxima coisa. Apenas mantém tudo sob controle. Podes descansar depois de tudo estar feito, mas tudo nunca está feito. Então vives em constante tensão. Acordas já a examinar o teu dia à procura de pontos de pressão. Sentes-te desconfortável quando não estás a produzir. Mesmo quando te sentas, a tua mente continua a trabalhar. O teu corpo está a descansar, mas a tua alma está tensa. Aqui está um exemplo muito concreto. Finalmente tens uma noite tranquila, sem emergências, sem exigências urgentes. Dizes a ti mesmo que deverias aproveitar a paz, mas não consegues acalmar-te. Começas a fazer rolar o ecrã sem intenção. Verificas mensagens, atualizas as redes sociais. Procuras por ruído porque o silêncio parece desconfortável. E depois sentes-te culpado por desperdiçar tempo. Então fazes um plano para ser mais disciplinado amanhã. E o amanhã torna-se mais um dia de pressão. Esse ciclo não é apenas um hábito, é uma fortaleza, um sistema que te mantém a funcionar, mas que nunca te deixa sentir seguro. E aqui está a esperança. As fortalezas não são permanentes. Deus não te pede que as quebres apenas com motivação. Ele dá-te a verdade com poder. Aqui está o versículo que te âncora nesta raiz. Sede transformados pela renovação da vossa mente. A renovação não é um momento único, é um processo de reconstrução. Deus renova a tua mente da mesma forma que um construtor reconstrói as fundações. Ele remove o que é instável, ele substitui o que é falso, ele reforça o que é verdadeiro. É por isso que o trabalho profundo muitas vezes parece lento, porque a tua mente está a ser retreinada. O teu sistema nervoso está a ser redefinido. A tua identidade está a ser enraizada na graça em vez de na pressão. Por isso, se estás exausto, pode não ser porque sejas fraco, pode ser porque Deus está a confrontar a fortaleza que te manteve forte da maneira errada. E isso é misericórdia.
porque Deus não está a tentar devolver-te ao teu antigo ritmo. Ele está a tentar libertar-te da tua velha prisão. Agora podes ver as raízes mais claramente. A mentira que diz que Deus só trabalha quando tu és forte. A ferida que te ensinou a ganhar segurança sendo útil. A fortaleza que te treinou a forçar, a entorpecer e a entrar em pânico na quietude. E aqui está o que mais importa. O Evangelho não te encontra na superfície. Ele vai à raiz. Por isso, na próxima parte, vamos ver como o Evangelho não te conforta apenas na exaustão. Ele redime o que a exaustão revela. Ele quebra o que te tem controlado e constrói algo mais profundo do que a força que perdeste. Vamos lá. Há um ponto onde compreender as raízes já não é suficiente. Podes nomear a mentira. Podes ver a ferida. Podes reconhecer o padrão e ainda assim sentir-te cansado. Isso acontece porque o problema mais profundo por trás da exaustão não é a falta de percepção, é a falta de resgate. É aqui que o Evangelho se torna mais do que um reconforto. É aqui que ele se torna poder. Alguma vez te sentiste envergonhado por estares cansado? Não apenas cansado, mas cansado de precisar de ajuda, cansado de ser o forte, cansado de carregar a fé quando teu coração se sente tão frágil. Em algum lugar dentro de ti podes sentir que esta exaustão é culpa tua, como se tivesses gerido algo mal, como se devesses ter feito melhor, sido mais sábio, orado com mais fervor. Então viras o cansaço para dentro e acusas-te a ti mesmo. Mas o Evangelho começa por retirar esse peso de cima de ti. Jesus não foi para a cruz apenas por pecados óbvios. Ele foi pelo peso oculto da autoconfiança, pela vergonha de não se ser suficiente, pela pressão de ter de manter tudo sob controle. Na cruz, Jesus carregou o castigo total do pecado, não apenas das ações, mas do sistema que te mantém a lutar em vez de descansar. O sistema que te diz que o teu valor depende da tua força. Isso significa que a tua exaustão não é prova de condenação, é prova de que és humano num mundo caído. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa declaração não muda com o teu nível de energia. Ela não enfraquece quando te sentes esgotado. Ela não desaparece quando enfrentas dificuldades. A cruz resolve a tua posição perante Deus completamente. Não estás à experiência porque estás cansado. Não estás a desiludir Deus porque te sentes fraco. Não estás a falhar espiritualmente porque a tua capacidade tem limites. Jesus já suportou o castigo por tudo aquilo que agora tenta envergonhar-te. E quando a vergonha perde o seu poder, algo mais se torna possível. Podes parar de te punir por seres humanos. Podes parar de interpretar a exaustão como culpa. Podes parar de medir a tua saúde espiritual pelo quão produtivo te sentes. Porque a cruz diz que estás perdoado, aceite e seguro. Mas aqui está a pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio. Se eu estou perdoado, por que razão ainda me sinto preso nestes padrões? Por que é que a exaustão continua a voltar? Por que é que continuo a recair na pressão e na autossuficiência? Porque o perdão remove a penalidade do pecado, mas a ressurreição quebra o seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos não está distante. Ele está ativo dentro de ti através do Espírito Santo. E isto é importante porque a exaustão é frequentemente alimentada por um poder que não é neutro. O poder do medo, o poder do desempenho, o poder das velhas estratégias de sobrevivência. Esses poderes não desaparecem apenas porque tu os compreendes. Eles quebram-se quando um poder maior toma o seu lugar. É por isso que Deus não te pede que superes a exaustão apenas através da disciplina. Ele dá-te uma nova vida. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito. O poder da ressurreição não te dá apenas mais energia, ele dá-te liberdade. Liberdade para parares de provar o teu valor. Liberdade para descansares sem medo. Liberdade para dizeres não sem culpa.
liberdade para deixares Deus liderar em vez de forçares os resultados. Este poder trabalha devagar, mas de forma profunda. Podes ainda sentir-te cansado, mas já não estás preso. Começas a notar pequenas mudanças. Fazes uma pausa em vez de entrar em pânico. Ouves em vez de reagir. Escolhes a confiança em vez da pressão. Não porque sejas mais forte, mas porque já não estás sozinho. O Espírito de Deus está ativamente a reprogramar aquilo que a exaustão outrora controlava. Ainda assim, resta uma pergunta. Se Deus está a fazer um trabalho tão profundo, por que razão demora tanto tempo? Porque Deus não está a consertar um momento, Ele está a restaurar uma fundação. O Evangelho não promete um alívio instantâneo de todas as lutas. Ele promete uma restauração completa no final. As Escrituras dizem-nos que vem um dia em que Deus fará novas todas as coisas. Quando a fraqueza dará lugar à glória. Quando a exaustão já não existirá. Essa esperança futura muda a forma como vives agora. Liberta-te de apressar o processo. Permite-te curar sem pânico. Dá significado ao trabalho lento da reconstrução. Paras de exigir que esta estação pareça produtiva. Paras de interpretar a lentidão como um fracasso. Paras de medir o progresso pelos resultados visíveis. Começas a confiar que raízes profundas levam tempo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar não é ser passivo. É uma confiança ativa. E a confiança remodela a forma como carregas o presente. Então, o que muda realmente quando acordares amanhã? Podes ainda sentir-te cansado. Podes ainda estar a meio de um trabalho profundo, mas acordas com uma perspectiva diferente. Paras de perguntar por que é que eu sou assim, e começas a perguntar o que é que Deus está a formar em mim. Paras de lutar contra a exaustão como se fosse uma inimiga, e começas a cooperar com ela como uma professora. Paras de correr em direção a uma força visível e começas a permitir que Deus construa uma estabilidade invisível. Porque o Evangelho não promete apenas que um dia serás íntegro. Ele declara que Deus já está a trabalhar nos lugares mais profundos da tua alma. E agora, tendo visto o que Deus está a fazer, a questão torna-se prática. Como caminhas através desta estação sem resistir a ela? Como fazes parceria com Deus, em vez de lutares contra o processo? Se estás a passar por uma estação como esta, eu adoraria continuar a caminhar contigo. Subscreve para não teres de procurar força sozinho todas as semanas. Agora, vamos falar sobre o que significa realmente caminhar através desta estação. Bem, não por te consertares a ti mesmo, não por forçares a força, mas por treinares a tua alma enquanto Deus continua o seu trabalho profundo. Antes de falarmos sobre ação, ouve isto claramente. Esta estação não te está a pedir que te consertes a ti mesmo, está a convidar-te a treinar de forma diferente. Quando Deus faz um trabalho profundo, Ele não exige um esforço dramático. Ele convida a um movimento intencional. Pensa nesta estação não como um colapso, mas como um treino espiritual. Não um treino para o desempenho, mas um treino para a sustentabilidade. Não te estás a preparar para uma corrida de velocidade. Estás a ser condicionado para a resistência. E como em qualquer processo de treino saudável, há movimentos que não são complicados, não são avassaladores, mas são essenciais. Vamos percorrer 3 movimentos que te ajudam a cooperar com o trabalho profundo que Deus já está a fazer. Quando as pessoas se sentem exaustas, muitas vezes pensam que a resposta é ou o descanso absoluto ou a produtividade forçada. Mas o trabalho profundo geralmente requer algo intermédio. Um movimento intencional. Um movimento que liberta o que te está a fazer mal. Um movimento que nutre o que se está a formar em ti. Um movimento que constrói a força lentamente, em vez de a esgotar rapidamente. Deus não te reconstrói por acidente. Ele reconstrói-te através de ritmos. Estes movimentos não são sobre intensidade. São sobre alinhamento. Primeiro movimento. Remover os pesos que nunca foste destinado a carregar. Imagina alguém a tentar fazer exercício enquanto carrega pesos pesados amarrados ao seu corpo.
Eles cansar-se-iam rapidamente, não porque sejam fracos, mas porque estão sobrecarregados. Muitas pessoas vivem as suas vidas espirituais desta forma. Não estão exaustas porque lhes falta disciplina. Estão exaustas porque estão a carregar um peso desnecessário, o peso da culpa, o peso de um ressentimento não falado, o peso de expectativas irreais, o peso de uma responsabilidade que Deus nunca lhes atribuiu. Neste movimento, Deus convida-te a pousar os pesos. Isto não é ser passivo, é um ato de rendição. Tu começas por dar nome àquilo que é pesado. Senhor, estou a carregar uma pressão que não traz vida. Senhor, estou a segurar uma responsabilidade que está a drenar a minha alma. Senhor, estou exausto de tentar provar o meu valor. Depois libertas isso de forma intencional. Confessas onde tens sido guiado pelo medo em vez da confiança. Perdoas onde a amargura tem sido silenciosamente guardada. Largas as expectativas que nunca foram ditas, mas que foram profundamente obedecidas. Isto pode parecer desconfortável, porque o peso pode parecer-se com um propósito. Mas carregar menos não significa carregar menos valor. Significa confiar mais em Deus. Aqui está o encorajamento. A força não começa quando adicionas esforço. Começa quando removes o que te está a afundar. Deus não te pede que treines com um peso desnecessário. Ele pede-te que caminhes livre. Segundo movimento, reabastecer com o que realmente sustenta a vida. Assim que o peso é removido, algo mais se torna óbvio. Não pode seguir em frente sem nutrição. Muitos crentes exaustos estão espiritualmente subnutridos, não porque ignorem Deus, mas porque consomem o que não o sustenta. Ruído em vez de nutrição, informação em vez de intimidade, motivação em vez de verdade. Neste movimento, Deus convida-te a reabastecer intencionalmente, não com quantidade, mas com qualidade. As Escrituras voltam a ser nutrição, não uma obrigação. A oração torna-se conexão, não uma tarefa. Começas pequeno, com uma passagem em vez de muitos capítulos. Uma oração honesta em vez de palavras polidas. Alimentas-te da verdade que restaura a perspectiva. O Senhor dá força ao cansado. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A minha graça te basta. Deixas que essas palavras se instalem em vez de passares a correr por elas. Também prestas atenção ao teu combustível interior. Estás constantemente a consumir urgência? Estás a alimentar a ansiedade com estimulação constante? Estás a anestesiar a exaustão em vez de nutrires a tua alma? Reabastecer pode significar menos entrada de informação, e não mais. Mais silêncio, mais quietude, mais espaço para Deus falar sem competição. Aqui está o encorajamento. Não podes treinar numa alma vazia. E Deus nunca teve essa intenção para ti. Ele providencia alimento antes de aumentar a força. Terceiro movimento: treinar consistentemente sem forçar a intensidade. O movimento final é onde a mudança profunda ganha raízes. Consistência, e não um esforço dramático. Não uma disciplina extrema, mas um ritmo fiel e sustentável. Neste movimento, deixas de esperar sentir-te forte antes de agires. Começas a agir suavemente enquanto a força se está a formar. Escolhes pequenas práticas que te alinham com a obra de Deus. Alguns minutos de oração em vez de uma hora alimentada pela culpa. Uma pequena caminhada em vez de forçar a produtividade. Uma conversa honesta em vez de isolamento emocional. Treinas a tua alma para confiar em Deus diariamente, não para o impressionar de vez em quando. Alguns dias parecerão leves, outros parecerão pesados. A consistência importa mais do que a intensidade. É assim que a resistência espiritual é construída. Com o tempo, notas mudanças. Recuperas mais depressa. Reages com menos intensidade. Reconheces os limites mais cedo. Sentes-te centrado mesmo quando estás cansado.
Não porque a exaustão tenha desaparecido, mas porque a resiliência cresceu por baixo dela. Aqui está o encorajamento. Deus não está a pedir um esforço heróico. Ele está a pedir um movimento fiel. A pequena obediência praticada de forma consistente cria uma força profunda ao longo do tempo. Se isto parece mais lento do que gostarias, isso é intencional. O trabalho profundo não se apressa. Ele estabiliza. Senhor, ensina-me a mover-me contigo em vez de empurrar contra ti. À medida que avançamos, vamos colocar linguagem e autoridade nestes movimentos, porque o trabalho profundo não te deixa passivo. Ele equipa-te. Vamos agora aprender como ficar de pé, falar e orar com a força que vem de Deus, não da pressão. Quando Deus começa um trabalho profundo, a batalha muitas vezes intensifica-se silenciosamente, não exteriormente, mas interiormente. Os pensamentos tornam-se mais aguçados, as acusações soam mais convincentes, a fadiga torna-se uma porta para a dúvida. É por isso que a exaustão não é apenas uma experiência física, é um campo de batalha espiritual. E Deus nunca envia o seu povo para uma batalha desarmado. Deixa-me perguntar-te algo de forma suave. Quando a exaustão fala, o que lhe responde dentro de ti? O medo responde primeiro? A autoacusação surge automaticamente? A pressão toma o controle antes que a verdade tenha a oportunidade de falar? As Escrituras nunca foram feitas para permanecerem de forma geral. Foram feitas para se tornarem pessoais. Em estações de trabalho profundo, Deus convida-te a construir um arsenal focado, não uma lista avassaladora, mas um conjunto deliberado de verdades que falam diretamente para esta batalha. Começa com 3 categorias. Primeiro, escrituras de identidade. Estas lembram-te quem tu és quando a exaustão tenta redefinir-te. Eu sou feitura de Deus criado em Cristo Jesus. Eu sou um filho amado, não um trabalhador contratado. Eu não estou abandonado na fraqueza porque o Senhor é o meu pastor. Estes versículos ancoram-te quando o cansaço sussurra que és descartável ou substituível. Segundo, escrituras de promessa. Estas mantêm-te firme quando o processo parece interminável. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aquele que começou a boa obra em mim será fiel para completar. O Senhor dá força ao cansado e multiplica o vigor do que não tem nenhum vigor. Estas promessas não te apressam. Elas tranquilizam-te. Terceiro, escrituras do poder de Deus. Estas confrontam a crença de que a exaustão é mais forte do que a graça. A graça de Deus basta-me. O Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos vive em mim. As armas da minha milícia têm poder divino para destruir fortalezas. Escreve estes versículos. Mantém-nos acessíveis. Escolhe pelo menos um para memorizar. Não para atuar com espiritualidade, mas para defenderes a tua mente quando a clareza estiver embaixo. Porque quando estás cansado, a verdade precisa de estar perto. Quando a exaustão se intensifica, não precisas de uma longa oração. Precisas de verdade falada com clareza. Aqui está um padrão simples ao qual podes regressar. Eu pertenço a Deus e o meu valor não é medido pela minha força. Eu rejeito a mentira de que esta estação significa um fracasso. Eu permaneço na autoridade de Jesus Cristo que está a fazer um trabalho profundo em mim. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Não expliques estas palavras. Não as analises, declara-as. A verdade dita em voz alta interrompe as mentiras ditas internamente. Muitos crentes sabem como pedir ajuda a Deus. Poucos sabem como permanecer naquilo que Ele já disse. Pedir é poderoso. Deus acolhe esse pedido. Mas quando a acusação surge, o simples facto de pedir pode manter-te focado na tua fraqueza. A declaração muda o foco. Pedir diz, Deus, por favor, ajuda-me. Declarar diz, Deus falou e eu permaneço na sua palavra. Pedir expressa necessidade. Declarar expressa alinhamento. Em estações de trabalho profundo, ambos importam. Mas quando a exaustão ataca a tua identidade, a declaração torna-se essencial.
Aqui está como a praticas. Primeiro, dá nome à realidade honestamente. Senhor, eu sinto-me esgotado e incerto. Depois, declara a verdade sobre isso. A tua palavra diz que tu dás força ao cansado. O teu espírito está a trabalhar em mim mesmo quando me sinto fraco. Depois, posiciona-te com autoridade. Em nome de Jesus, eu recuso concordar com a vergonha, o medo e a falsa urgência. Eu recebo a tua paz e a tua direção hoje. Isto não é um entusiasmo emocional, é uma postura espiritual. Não estás a tentar mudar a mente de Deus. Estás a alinhar a tua mente com a verdade dele. Vamos juntar isto numa oração a qual poderás regressar. Deus, eu venho a ti sem fingir uma força que não tenho. Eu reconheço a minha exaustão, sem vergonha. A tua palavra diz que sou amado, escolhido e seguro em ti. Eu rejeito a mentira de que esta estação significa que estou a falhar. Eu declaro que tu estás a fazer uma obra profunda em mim, de acordo com a tua sabedoria. Pela autoridade de Jesus Cristo, eu posiciono-me contra o medo, a acusação e a pressão. Eu recebo a tua paz, a tua força e a tua orientação hoje. Eu confio que completarás a obra que começaste em mim. Amém. Podes fazer esta oração devagar. Podes fazê-la diariamente. Podes ajustar as palavras conforme necessário. O poder não está na repetição. Está no permanecer na verdade. Tu não foste feito para suportar esta estação indefeso. Deus arma aqueles que Ele está a formar. Ele fortalece aqueles que está a reconstruir. Ele protege o que está a fazer crescer. À medida que começares a falar a verdade em vez de medo, a ficar de pé em vez de entrar em pânico e a orar com autoridade em vez de sob pressão, algo vai mudar, não instantaneamente, mas profundamente. E agora, vamos ver como isto se parece quando o trabalho profundo se torna numa história vivida. Porque o Evangelho não transforma apenas a compreensão, transforma vidas. Do lado de fora, nada parecia quebrado. A vida continuava a mover-se. As responsabilidades continuavam a ser cumpridas. A fé continuava presente. Mas lá dentro, havia um colapso constante que ninguém conseguia ver. Todas as manhãs começavam com peso em vez de antecipação. Não desespero, apenas um peso inexplicável. Ele não estava zangado com Deus, não estava a questionar a fé. Ele estava simplesmente cansado, de uma forma que o assustava. O tipo de cansaço que fazia com que orar parecesse um esforço imenso. O tipo que drenava a motivação sem aviso prévio. O tipo que sussurrava, algo em mim está a mudar, e eu não sei se gosto disso. Ele dizia a si mesmo que era temporário, que as pessoas fortes superam estações como esta. Então ele continuou a estar presente para os outros, continuou a corresponder às expectativas, continuou a ser de confiança, a responder a mensagens mesmo quando o peito parecia pesado, a dizer, eu trato disso, mesmo quando já se sentia vazio. Mas o custo interno continuava a subir. Os seus dias estavam cheios, mas nunca terminados. Prazos iam e vinham, e mesmo quando uma tarefa acabava, outra já estava à espera. Mesmo em dias onde nada de urgente acontecia, o seu corpo não conseguia relaxar. O descanso parecia interrompido. O silêncio parecia inquieto. Tarde da noite, quando tudo estava calmo, um medo surgia que ele nunca dizia em voz alta. E se eu não conseguir aguentar isto? E se esta exaustão significar que estou a perder algo essencial? Havia vergonha nesse pensamento. Vergonha por se sentir fraco. Vergonha por não ser suficientemente grato. Vergonha por desejar alívio. Então ele tentou resolver a situação. Ele ajustou os horários. Ele descansou de forma estratégica. Ele adicionou disciplina. Ele orou por força. No entanto, nada o devolveu a quem ele era antes. E uma noite, sentado sozinho após mais um dia a forçar-se a avançar, algo finalmente cedeu. Não com raiva, não com desespero, mas com honestidade. Eu já não tenho mais nada para continuar a empurrar. Esse momento pareceu um fracasso.
Mas foi o primeiro momento em que ele parou de resistir ao que Deus estava a fazer. O ponto de viragem não chegou através de um alívio repentino. Chegou através da clareza. Certa manhã, enquanto lia as Escrituras sem urgência, uma verdade familiar atingiu-o de forma diferente. A minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Ele já a tinha ouvido muitas vezes. Tinha-a ensinado. Tinha acreditado nela. Mas agora não soava como um versículo para outras pessoas. Soava como uma permissão. Permissão para parar de forçar a força. Permissão para parar de esconder o cansaço. Permissão para parar de chamar a esta estação um problema a resolver. Pela primeira vez, ele não pediu a Deus que removesse a exaustão. Ele pediu a Deus que o encontrasse dentro dela. Não com promessas, não com negociações, apenas com honestidade. Se estás a fazer algo mais profundo em mim, eu já não quero passar por isto a correr. Essa oração mudou tudo, não instantaneamente, mas fundamentalmente. Em vez de perguntar como voltar ao normal, ele começou a fazer perguntas diferentes. O que é que Deus me está a ensinar aqui? O que é que me estão a convidar a libertar? Que força está a ser reconstruída por baixo desta fraqueza? E lentamente o pânico desvaneceu-se. Não porque a exaustão tivesse desaparecido, mas porque já não parecia não ter sentido. A reconstrução não eliminou a luta. Ainda havia dias cansativos, ainda havia momentos de frustração, ainda havia hábitos que tentavam puxá-lo de volta para o excesso de funcionamento. Mas algo tinha mudado debaixo da superfície. Quando a exaustão aparecia, ele já não se acusava. Ele fazia uma pausa. Quando a pressão subia, ele perguntava se vinha de Deus ou do medo. Quando seus limites se revelavam, ele respeitava-os em vez de os combater. Ele começou a dizer que não sem explicações. Ele praticou o descanso sem culpa. Ele aprendeu a parar antes que o corpo o forçasse a isso. Não de forma perfeita, mas de forma consistente. Alguns dias pareciam mais leves, outros dias pareciam pesados, e às vezes ele recaía nos velhos padrões. Comprometia-se em excesso, esforçava-se demasiado, ignorava os sinais de aviso, mas a falha já não o levava à vergonha. Levava-o de volta à graça. Cada retorno revelava algo novo. Deus não era impaciente, Deus não ficava desiludido, Deus era firme. E com o tempo, algo inesperado aconteceu. A força voltou, não a força frenética da urgência, não a força frágil da pressão, mas uma força alicerçada, uma resiliência calma que não dependia das circunstâncias. Hoje, a vida dele não parece dramaticamente diferente por fora. Mas por dentro, tudo mudou. Ele já não vive com medo de abrandar. Ele já não equipara a exaustão a fracasso. Ele já não acredita que Deus só trabalha quando ele se sente forte. Ele ouve com mais atenção agora, move-se de forma mais intencional, carrega menos peso desnecessário. E quando outros vêm ter com ele preocupados de que a sua exaustão signifique que algo está errado, ele não se apressa a consertá-los. Ele diz-lhes a verdade que aprendeu da maneira mais difícil. Esta estação não é um vazio. Deus está a fazer um trabalho profundo em ti. A vida dele tornou-se num testemunho silencioso, não porque escapou da exaustão rapidamente, mas porque permitiu que Deus o transformasse profundamente. E esse mesmo trabalho profundo não está reservado a pessoas especiais. Está disponível para ti, porque Deus não desperdiça as épocas de fraqueza. Ele usa-as para construir uma força que perdura. Tu não estiveste a ouvir uma mensagem sobre tentar com mais força. Tu tens estado a caminhar através de um convite para veres a tua exaustão de forma diferente, para parares de interpretar esta estação como uma pausa, um castigo ou um problema, para reconheceres que Deus muitas vezes trabalha mais profundamente onde a força finalmente se esgotou, que ele desmantela o que é superficial, não para te fazer mal, mas para te curar, que ele reconstrói os alicerces, silenciosamente, pacientemente, fielmente.
Tu deste um nome à mentira que diz que Deus só trabalha quando te sentes forte. Tu tocaste na ferida que te ensinou a ganhar segurança através da utilidade. Tu reconheceste os padrões que te mantiveram a lutar em vez de confiar. Depois, ficaste no coração do Evangelho onde a vergonha foi levantada, onde o poder substituiu a autossuficiência, onde a esperança reformulou o presente sem negar a dor. Tu aprendeste que o trabalho profundo tem um ritmo, largar o que te pesa, reabastecer com o que verdadeiramente te sustenta, treinar de forma consistente, sem forçar a intensidade. Foste lembrado que Deus não te deixa desarmado neste processo, que a verdade pode ser declarada, que a autoridade pode ser praticada, que a oração pode ser um lugar de alinhamento e não de pressão. E agora estás aqui, não na linha de chegada, mas num limiar. Por isso, aqui está o convite. Não para apressares a tua cura, não para forçares clareza, não para exigires resultados imediatos. O convite é para confiares na obra que ainda não consegues ver, para dizeres sim a uma época onde Deus está a formar profundidade em vez de velocidade, para parares de medir o progresso pelo quão energizado te sentes, para parares de pedir desculpa por seres humano, para permitires que Deus defina a força de uma forma diferente da que conhecias antes. Isto não é um convite para não fazer nada. É um convite para parares de lutar contra o que Deus está a fazer. Se algo no teu coração está a dizer, eu não entendo esta estação, mas já não quero resistir-lhe, isso é suficiente. Tu não precisas de confiança. Tu não precisas de clareza. Tu precisas de vontade. Antes de orarmos, quero convidar-te para algo simples, não público, sem pressão, apenas honesto. Se te sentires pronto, podes responder nos comentários. Não para explicares a tua história, mas para dares um nome ao lugar onde o teu coração está neste momento. Podes escrever: eu confio a Deus esta estação. Eu vou ficar com Deus no trabalho profundo. Ou se estiveres cansado e precisares de apoio, escreve simplesmente: ora por mim. Vamos orar. Deus, nós vimos a Ti sem fingimento, sem atuações, sem esconder a nossa exaustão. Tu vês cada pessoa que está a ouvir neste momento. Tu vês o cansaço que eles não conseguem explicar. Tu vês o medo de que talvez nada esteja a acontecer. Tu vês o desejo profundo por alívio, clareza e esperança. Senhor, nós pedimos cura onde esta estação expôs feridas. Cura os lugares que aprenderam a sobreviver em vez de confiar. Cura as partes que têm medo quando a força desaparece. Cura os corações que carregam a vergonha de serem humanos. Renova as nossas mentes. Onde as mentiras moldaram a identidade, substitui-as com verdade. Onde a pressão governou, estabelece a paz. Onde a urgência guiou as decisões, ensina-nos a ouvir. Espírito Santo, fortalece-nos para esta estação, não com uma energia frenética, mas com uma resistência firme. Ajuda-nos a resistir ao medo, à autoacusação e ao desespero. Ensina-nos como descansar sem culpa e como nos movermos sem pressão. E, Senhor, preenche o que parece vazio, nem sempre com respostas, mas com a Tua presença. Guia cada passo deste trabalho profundo. Ancora os nossos corações na Tua fidelidade. Lembra-nos que Tu terminas aquilo que começas. Nós confiamos em Ti mesmo aqui, e especialmente aqui. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele dê paz à tua mente e firmeza ao teu coração. Que Ele complete a obra profunda que começou em ti. Se esta mensagem falou contigo, mantém-te ligado a nós. E se conheces alguém que está a passar por uma silenciosa estação de exaustão, sente-te à vontade para partilhar isto com eles. Esta estação não está vazia. Deus está a fazer um trabalho profundo. Existe um tipo de exaustão que o sono não cura. Podes descansar o corpo, tirar um dia de folga, até mesmo afastar-te das responsabilidades por um momento, e ainda assim, algo dentro de ti continua a sentir-se desgastado. Não de forma frenética, não de forma dramática, apenas silenciosamente esgotado.
como se a força em que costumavas confiar já não aparecesse da mesma maneira. E quando isso acontece, uma questão perturbadora surge muitas vezes no silêncio. Por que razão sinto este vazio se Deus ainda está comigo? Antes de continuarmos, posso perguntar-te algo muito pessoal para que não tenhas de carregar isto sozinho? Numa frase curta. Como sentes a tua exaustão neste momento? Vazio, dormente, pesado, ansioso, cansado de tentar? Escreve apenas uma palavra nos comentários. Nenhuma explicação é necessária. Porque, uma vez que lhe dermos um nome, podemos parar de a temer e podemos finalmente ver o que Deus pode estar a fazer por baixo dela. Talvez te tenhas perguntado se esta estação é um vazio, uma pausa sem propósito, um período de tempo a que apenas tens de sobreviver até a vida parecer normal de novo. Ou talvez o pensamento te tenha passado pela mente de uma forma mais dolorosa. E se esta exaustão significar que estou a falhar em algo? E se eu não estiver a fazer o suficiente? E se Deus parou de trabalhar e eu estou simplesmente estagnado? Esse medo instala-se lentamente. Ele não grita, ele sussurra. Ele diz-te que nada está a acontecer porque nada parece produtivo. Ele diz-te que o crescimento deveria dar-te energia e não esgotar-te. Ele diz-te que, se Deus estivesse realmente a mover-se, já te sentirias mais forte por esta altura. Mas e se o oposto for verdade? Dentro de ti há uma paisagem que mais ninguém vê por completo. Um lugar onde estás cansado de te explicares. Cansado de tentar manter a esperança quando a clareza parece distante. Cansado de carregar expectativas que não escolheste de forma consciente. Tu ainda crês, tu ainda te importas, tu ainda queres ser fiel. Mas sentes-te mais frágil por dentro. Notas isso em pequenos detalhes. A tua paciência já não dura tanto. O teu entusiasmo desaparece mais depressa. As tuas reservas emocionais esvaziam-se mais rapidamente do que costumavam. E porque não consegues apontar para uma falha óbvia, começas a duvidar de ti mesmo. Perguntas-te se este cansaço significa que estás a fazer algo de errado. Perguntas-te se deverias esforçar-te mais, orar mais intensamente, corrigir a tua atitude ou encontrar uma forma de voltar a ser quem eras antes. Então tu tentas. Lembras-te a ti mesmo de ser grato.